Você sabe o significado da palavra Páscoa? Será que a Páscoa realizada pelos judeus ela tem significado para nós hoje? Será que existe semelhança entre a Páscoa e a ceia do Senhor? Qual a importância da Páscoa para os judeus? Qual a importância da Páscoa para nós hoje, cristãos? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Obras da Salvação. E hoje chegamos na lição de número 2, que tem como título A Salvação na Páscoa Judaica. Eu não tive tempo de preparar essa aula. E muitos irmãos estavam me cobrando. Talvez você pensou, por que o Segantin não fez a aula? A vida está uma verdadeira correria. Eu não tive realmente tempo para sentar e preparar essa videoaula. Eu não acho justo vocês ficar sem a minha colocação, sem o meu entendimento sobre a Páscoa, sobre essa festa judaica. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ministrar a aula, eu vou deixar um link aqui em cima de uma aula que eu fiz há muito tempo atrás, tá? Foi no ano de 2014, tem quase 3 anos atrás que eu fiz uma aula sobre a Páscoa. Então o vídeo vai estar aqui em cima, tá? Você clica aqui nesse link e aonde você vai assistir completamente essa aula onde eu falo sobre a importância da Páscoa, o que significa a Páscoa, como eles comemoravam. Eu explico vários pontos sobre a Páscoa judaica. Então não deixe de assistir essa aula que você vai ter assim um bom subsídio, tá? Histórico e teológico para você levar domingo para a sua classe. Amém? Peço que os irmãos me perdoem e estejam orando por mim para que eu possa continuar firme nessa batalha, nesse trabalho, que isso é para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até semana que vem, querendo Deus. A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos no livro do Êxodo, tá? Hoje nós chegamos na lição de número 4, onde nós vamos falar sobre a celebração da primeira Páscoa, tá? Então hoje nós vamos comentar sobre a celebração da primeira Páscoa. Foi uma festa judaica que o próprio Deus instituiu ela. Então hoje nós vamos dar ênfase sobre a celebração da Páscoa. Então para isso você deve abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 11, capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, tá? Livro do Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 11, aonde está o relato da primeira Páscoa judaica, tá? Como é que foi a criação dessa instituição tão preservada pela cultura judaica. Queridos, eu já quero desde já que parece que essa aula é uma das mais fáceis, tá, do trimestre, mas ela não é. O que eu vou falar aqui nessa aula foi muito estudo, foi muito temor, foi muita busca de conhecimento científico. Eu fui buscar na fonte. Quando eu falo que eu fui buscar na fonte, eu consultei judeus, tá? Quem me dá aula de hebraico é um judeu que mora nos Estados Unidos e tem um outro que mora em Israel, e eu consultei eles, tá?
E esse judeu amigo meu que eu consultei, ele toma conta de uma sinagoga. Então eu comentei com ele sobre esse episódio com um pouco mais de propriedade. Então o que eu vou falar aqui não é coisas de invenção. Talvez para muitas pessoas o que eu vou falar aqui é coisa nova, tá? Mas na verdade é novo para você, como foi novo para mim algumas coisas também, tá? Que eu já estudo a cultura judaica, já tem aí aproximadamente 4 anos, e de 4 anos para cá eu descobri muita coisa da cultura judaica que está no texto sagrado que eu não sabia. Por quê, queridos? Eu estou dando essa introdução porque, com o Edito de Mileto, no ano 313, por volta do ano 313 da nossa era, houve uma ruptura entre gentios e judaísmo. Ou seja, quando o Edito de Mileto, uma das finalidades dele era o seguinte, era eliminar a cultura judaica dentro dessa nova religião. Então tudo que era judaico foi oficialmente eliminado. E com isso nós perdemos os laços com os nossos ancestrais. Nós perdemos os laços históricos da nossa própria religião. A herança cultural da nossa religião, ela foi roubada por volta do ano 313 com o Edito de Mileto. Ela foi eliminada. Então, por isso, queridos, há uma grande necessidade de nós voltarmos e estudar um pouco mais a cultura judaica, para que possamos entender certas coisas, e para que nós possamos entender a festa de Pessach, que em hebraico para nós significa a festa da Páscoa. Em hebraico, Páscoa se pronuncia Pessach, tá? É Pessach. Ou seja, esta festa, para que nós possamos entender ou ter pequenas noções desse fato histórico, nós precisamos conhecer cultura judaica. E aí nós temos que ir na fonte correta. O professor Fábio Segantin tem uma frase que diz o seguinte: o grande segredo da vida não é saber tudo, é saber para quem perguntar. Se você não é um exímio construtor de casa, quando você vai construir a sua casa, você procura um construtor, um pedreiro. Você vai assentar azulejo. Você vai sentar azulejo na sua parede. Você tem que chamar alguém que entende. Você vai construir uma ponte, tem que chamar alguém que entende para construir, para fazer um projeto adequado. Vai construir um automóvel, você tem que contratar pessoas capacitadas que entendam do assunto. Você vai ver cultura judaica, você tem que ir na fonte, você tem que conversar com algum judeu, você tem que beber da fonte, querido. Então essa aula a gente vai fazer com muito temor, com muito tremor, com muita oração, com muita responsabilidade. Tá? Parece uma aula fácil, mas ela não é. A nossa lição ela começa da seguinte forma: o que significa Páscoa para os egípcios? A Páscoa para os egípcios significou o juízo final. Por quê? Porque a Páscoa ela foi instituída, tá, na última praga. Quando teve a morte dos primogênitos, foi nessa noite que instituiu-se o que? A Páscoa. Então, para os egípcios, a Páscoa significa o que? Juízo. Significa punição. Perceba que aquilo que Deus faz, dependendo das pessoas e dos grupos, pode significar coisas diferentes. Então, o que significa a Páscoa para os egípcios, Fábio? Juízo. O que significa a Páscoa para os israelitas? A festa máxima. A festa primordial. A festa que ficou marcada na história do povo judeu
da libertação do Egito. Então, o que significa Páscoa? Resumir em uma palavra: libertação. Para os egípcios, juízo. Para os israelitas, para os judeus, para Israel, libertação. E para nós, cristãos, a Páscoa, como pecadores, também estávamos destinados a experimentar a ira de Deus. Mas Cristo, nosso Cordeiro Pascual, morreu em nosso lugar. Então, o que significa Páscoa para a igreja? Significa também a retirada dos nossos pecados, a libertação dos nossos pecados. Embora que para Israel tenha um sentido mais físico, mas para nós tem um sentido mais espiritual. Tá? Queridos, vamos comentar. No tópico 2 fala sobre os elementos da Páscoa. E o nosso autor colocou 3 elementos: pão, ervas amargas e o cordeiro. Olha, eu já quero fazer uma separação aqui. Tá? Uma separação. A festa, ela começou no dia 10. Ou seja, 4 dias antes de pegar o cordeiro e sacrificar o cordeiro, houve uma preparação. O que acontece? No dia 10 do primeiro mês, tá? Eu não vou entrar em questão do calendário aqui, que era Nissan, depois criou-se um nome por nome de Aviv ou Abib, em algumas bíblias. Então o que interessa para nós é o seguinte: no mês de Abib, ou no mês de Aviv, tá? Que corresponde ao mês de março e abril, no 10º dia, tá? Houve o que? Tirou-se um cordeiro, uma ovelhinha nova. Poderia ser também um cabrito. Os targums vão falar que tinha também cabrito, mas houve uma preferência pelo cordeiro. Então pegava ele muito novinho. Quanto tempo? Aproximadamente 1 ano. Tá? Aproximadamente 1 ano apenas. Eles se guardavam esse cordeiro e ficava observando se ele não tinha nenhum defeito. Por isso que tinha 4 dias de preparação. No 10º dia do mês de Aviv, eles tiravam, eles separavam esse cordeiro. E no 14º dia havia o que? O sacrifício. Ok? Eles sacrificariam esse animal à tarde, ao entardecer, e comeria ele à noite. Então o que aconteceu? Faraó estava endurecido. Faraó não queria que o povo fosse liberto. Então Deus falou para Moisés, que iria dar mais um sinal, e que esse sinal seria irresistível. Ou seja, esse sinal Faraó não aguentaria. Qual era o sinal? A morte de todo primogênito egípcio. Todo primogênito egípcio morreria. Lembra que qual foi a primeira tática de Faraó? Matar os meninos. Não precisava ser primogênito, mas matava os meninos. Nascia o menino, estava morto. Naquele momento eram os primeiros que iriam morrer. Lembra que eu falei da primeira praga? Que lembrava isso quando Deus fere o Nilo? A última praga também vai relembrar o que? A matança de 150.000 crianças hebraicas, judaicas, que foram mortas, assassinadas pelo faraó, a mando de seu poder. Então naquela noite o anjo passaria e mataria todas as crianças egípcias, todos os primogênitos egípcios. Então, à tardezinha houve o sacrifício. E o que acontecia? Esse sacrifício, essa celebração seria uma celebração familiar, doméstica. Então, o que acontecia? Isso tinha que ser feito dentro de casa. Tinha que ser feito com a família. E o que acontece? Algumas famílias eram pequenas. E o que eles faziam? Eles ajuntavam 2 famílias.
Mas tinha um detalhe: se duas famílias se ajuntassem, ficariam em locais separados da casa. Por exemplo, um ficava no quarto e o outro ficava na sala, por exemplo, tá? E eles deveriam ficar um de costa para o outro, ou seja, que essa festa tem a ideia do que? De comunhão entre a própria família. Embora haja comunhão entre outras famílias, mas o que prevalecia era a comunhão da família propriamente dita. E depois da comunhão com as outras famílias. Então essa festa era uma festa familiar, tá? Isso nos lembra o que isso nos ensina? Nos ensina o seguinte, querido, que a espiritualidade, ela precisa nascer dentro de casa. E ela deve crescer em família e atingir a nossa comunidade. Olha que interessante. Flávio José vai trabalhar isso, Champlin vai trabalhar isso. Champlin diz que a espiritualidade sempre se manifesta melhor em um esforço grupal, o que não isenta o indivíduo de outras práticas e observâncias solitárias. Mas o convívio a participar do espírito de comunidade é indispensável. É indispensável. Então, essa festa começou dentro da família, dentro de casa. Mas o que tinha nessa festa? Queridos, nesta festa chamada de Pessah, o que significa Pessah, professor Fábio? Pessah significa saltar, passar por cima, porque o cordeiro foi morto. O que os homens fizeram com o sangue dele? Colocaram nos umbrais da porta. Para quê? Para que à noite, na hora que o anjo passasse, e na hora que ele visse sangue, ele pulava aquela casa. Aquele sangue era símbolo de que ali tinha o que? Uma família judaica. Ali estava a proteção do Altíssimo. Sangue ali era símbolo do que? De proteção, de guardar algo precioso. Então a ordem foi dada para o anjo: anjo, você dá uma volta lá em Mitzrayim, dá uma volta na terra do Egito, e a casa que você não vê banhada de sangue, nos umbrais da porta, na entrada, você entra. Se tiver sangue, você pula. E ele via sangue, ele pulava. Quando ele não via sangue, ele entrava. Tinha um menino primogênito, era exterminado. Então esta festa, Pessah, significa saltar, pular por cima de algo. E como que eles faziam esta festa? Esta festa, ela observava alguns rituais, tá? A disposição, a ordem dessa festa se chama Seder, tá? O que é Seder em hebraico? Seder é ordem. Se eu falo Beseder, eu estou falando em ordem, as coisas estão tudo bem, está nos seus devidos lugares. Então, o Seder, tá, da Pessah tem que ter uma ordem. Tá? O que as famílias judaicas fazem? Elas preparam uma mesa e vão colocar os elementos da Páscoa em ordem. E quais são esses elementos? Tá? Esses elementos não são só o pão, não são só as ervas amargas, nem o cordeiro. Existem outros elementos. Tá? Nessa mesa, eles colocavam 4 taças. Para quê? Para que colocasse vinhos nessa taça. Tá? Então eles colocavam 4 taças com vinho. Eles colocavam um prato também. E dentro desse prato tinha 6 elementos. E no meio desse prato também tinha uma vasilha com água salgada. E o que tinha nesse prato? Quais são os 6 elementos? Havia ali um ovo cozido, havia ervas amargas, havia uma raiz que podia ser um gengibre, algo assim muito ruim, tá? De se mastigar. Tinha também passas de doce, de maçã ou de nozes,
ok? Tinha também um osso de um cordeiro e tinha também salsão. Então vamos estipular o seguinte: na festa, na primeira noite, na época de Moisés, nessa festa de Êxodo capítulo 12, o cordeiro foi morto, ok? Hoje, a continuidade dessa festa, não se mata mais cordeiro. Os judeus praticam essa festa? Praticam, Fábio. Mas o que eles substituem? Em vez de ter um cordeiro, eles colocaram um pedaço de osso. Bom, em alguns, eles vão pegar alguns animais diferentes. Mas a ideia é o seguinte: eles pegam um osso para simbolizar o quê? Que naquela noite foi sacrificado um cordeiro. É símbolo. Por que não se sacrifica mais uma ovelhinha? Porque o templo não existe mais. Tá? E eles praticavam isso no templo. Então, por causa da ausência do templo, eles não praticam mais esse ato do sacrifício do animal. Então, o ato do osso é para eles lembrar de que tinha sido sacrificado um animal puro e santo. Nessa festa também existe não é esse livro, mas existe isso que nós chamamos em hebraico de Haggadah. Haggadah Shel Pesach. Tá? O que é Haggadah? A Haggadah significa o falar, significa narrar algo. Então, na festa de Pesach, Deus disse para Moisés que essa festa deveria ser feita uma vez por ano, de forma perpétua, tá? Para sempre essa festa deve ser praticada. Ela deve ser praticada, queridos, preste muita atenção, com a participação das crianças. As crianças participam dessa festa. E essa festa tem uma participação muito interessante das crianças, diferente da ceia. A ceia não tem participação das crianças. Então, olha o detalhe que eu vou dizer aqui. A festa da Páscoa, Pesach, a festa não é a mesma festa da Santa Ceia. Presta atenção no que eu estou dizendo. Tá? Isso é consulta séria, científica, histórica. Ok? Existe a festa de Pesach e existe a ceia do Senhor. Tá? O que Jesus fez com os seus discípulos nos seus últimos dias? Ele participou da última Pesach. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 26, a partir do verso de número 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Pesach. Eles prepararam. O que eles fizeram? Eles pegaram todos os elementos da festa de Pesach. Eles foram preparar, eles procuraram uma casa. Nessa casa tinha que ter uma mulher, porque a mulher deveria acender as velas. Tinha todo um ritual. Jesus, ele era judeu. Ele participava anualmente dessa festa. E ele queria, através dessa festa, mostrar alguns ensinamentos para os seus discípulos. Por quê? Porque a festa de Pesach, ela apontava para a vinda do Messias. Vocês lembram que eu falei que tinha 4 copos na festa? E essas 4 taças simbolizavam alguma coisa. Simbolizava algo. Isso é muito interessante. Você encontra essa expressão, você pode encontrar isso, querido, no livro de Êxodo, capítulo 6, no verso 6 a 7, quando diz assim, ó: e eu vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-eis da escravidão, resgatar-vos-eis com braço estendido, tomar-vos-eis como meu povo, e serei vosso Deus. Aqui existe 4 verbos: tirar, livrar, resgatar e tomar. Ou seja, cada uma
dessas taças simbolizava isso. A primeira taça simbolizava a taça ou o copo da santificação, quando Deus diz: eu tirarei vocês do Egito. Então essa primeira tacinha simbolizava o quê? Santidade, separação ao Senhor. Interessante que em Mateus 26, a Bíblia diz que Jesus, ele pega na mão um pão e ele pega um cálice na mão. Esse cálice é o terceiro cálice. O terceiro cálice é o cálice da bênção, é o cálice da redenção, é o cálice do resgate. Quando Jesus pega o terceiro cálice e levanta ele e pronuncia a bênção em hebraico, tá? E ele estava dizendo para os discípulos o seguinte, que ele estava vindo e que aquele cordeiro que foi morto lá na época de Moisés como símbolo da redenção, da remissão dos pecados do povo egípcio, estava literalmente na frente deles. Ou seja, o Messias se identificou com um terceiro copo, o copo que do resgate. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: esse copo simboliza o resgate, e eu sou o resgate de vocês. Dentro em breve eu me entregarei para vocês, e através do meu ato eu vou libertar vocês do pecado. Uma outra coisa muito interessante que tinha na festa da Pêssar era o que? A preocupação de narrar a história do Êxodo. Irmãos, e é muito interessante que quando eles começavam a narrar a história do Êxodo, entrava a participação das crianças. As crianças faziam 4 perguntas. E a primeira pergunta que uma das crianças fazia era: por que essa noite é diferente de todas as noites? Ou seja, aquela noite foi uma noite especial. E elas faziam 4 perguntas. Por que essa noite é diferente de todas as noites? Todas as outras noites comemos todo tipo de vegetal. Por que nesta noite só comemos ervas amargas? Todas as outras noites nós não molhamos nosso pão nenhuma vez. Por que nessa noite os molhamos 2 vezes? Todas as outras noites comemos nossa comida sentados ou reclinados. Por que nessa noite nós só comemos reclinados? O que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: a importância de narrar a história para as crianças. Isso foi um pedido de Deus. Foi Deus que pediu para que Moisés e o povo de israelita ensinasse as crianças, e elas perguntassem: por que essa noite é diferente? Vocês devem narrar a história daquilo que eu fiz na vida deles. Então, existem vários elementos, tá? Vários elementos. O que nós devemos colocar na cabeça, na nossa mente, é o seguinte: que todos aqueles elementos têm significados, tá? Ou seja, a festa de Pêssar era uma festa para ser vivenciada. Quando eles, por exemplo, eles pegavam o salsão e molhavam na água com sal, e na hora que eles levavam à boca, aquilo ali se tornava muito amargo e muito salgado. Aquilo ali era para eles relembrar o que? As lágrimas derramadas lá no Egito. A água com sal simbolizava as lágrimas lá na terra do Egito. Quando eles mastigavam, quando eles colocavam na boca o gengibre, por exemplo, eram para eles relembrar o que? Momentos amargos na vida deles. O pão, o simbolismo do pão, tinham 3 pães. Um dos pães era quebrado no meio. Uma parte ficava na mesa e a outra parte escondia, aonde tinha a participação das crianças. E isso é muito interessante, que as crianças saíam para procurar esse pedaço de pão. E esse pedaço de pão, em hebraico, seria a sobremesa. Ou seja,
quem achasse esse pão recitava uma bênção em hebraico. Esse pedaço de pão, ele simbolizava também a vinda de quem? Do Mashiach. Simbolizava o quê? Simbolizava a vinda de um Redentor. Então, quando Cristo pega um dos pães e ele quebra aquele pão, e ele diz que aquele pão que escondia era ele. Olha que interessante, querido. Ele estava ali anunciando que aquele pão que os judeus quebravam ao meio, uma parte guardava e a outra parte escondia, ele estava se referindo que esse pão sou eu. E com outro detalhe, era pão sem fermento. O que isso nos leva? Isso todo mundo já sabe. Isso representa o que? A ausência de pecado. Ok? Isso representa a ausência de pecado. Então Cristo, ele participa da última Pêssar. Cristo faz a sua última festa da Páscoa. E o que Paulo ele institui no capítulo 11, tá? Da carta aos Coríntios, capítulo 11, e no versículo de número 20, Paulo ele não faz ali a festa de Pêssar, tá? Como que chama essa festa então, Fábio? Se você pegar a Brit Hadashah em hebraico, no capítulo 11 e versículo 20, tá? Você vai encontrar que ali não usa a palavra Pêssar, mas a palavra Seudat Adon. Seudat Adon significa ceia de Adonai, ceia de Cristo. Tá? O que aconteceu ali? Houve a instituição de uma outra festa. Não houve a substituição. Ok? Em muitas comunidades judaicas messiânicas, eles fazem a celebração de Pêssar uma vez por ano, e todos os meses eles fazem a ceia do Senhor, a Seudat Adon. A Seudat Adon é a ceia do Senhor, é uma festa instituída no Novo Testamento, é a nova aliança que Jeremias fala, tá? É claro que eles apontavam o quê? Que o cordeiro que foi morto na época de Moisés apontava para Cristo. E para comemorar esse novo momento, para comemorar essa nova conquista, eles fizeram a Seudat Adon, a ceia de Cristo. A ceia de Cristo, ela não é a Pêssar. Por quê? Por exemplo, na Pêssar, crianças participam. Já na ceia do Senhor, na Seudat Adon, não participam o quê? As crianças. Por que não participam as crianças? Por uma razão óbvia, tá? Shaul Rachali, ele disse o que? O apóstolo Paulo, ele disse o que? Paulo diz que nós devemos nos examinar, e assim comamos e bebamos. Uma pergunta: uma criança pode examinar-se a si mesmo? É claro que não. Em Pêssar haveria o que? A continuidade, haveria o conto de uma história. Em Seudat Adon não tinha necessariamente essa ideia. Ou seja, eles deviam participar dessa festa fazendo o que? Uma autoanálise, para ver se eles não estavam em pecado, para ver se as suas vidas não estavam de forma contraditória à palavra do Eterno, da palavra do Adonai. Ok? Então Paulo ele deixa isso muito bem claro. Paulo ele faz uma separação entre Pêssar e faz uma separação entre Seudat Adon. Então, Seudat Adon é uma festa e Pêssar é outra festa. Ok? Então, o que nós praticamos hoje na nossa igreja? A ceia do Senhor. Nós não temos nas nossas igrejas ervas amargas. Nós não temos na nossa ceia o ovo. Claro que o ovo é opcional, em algumas comunidades tem ou não tem. Nós não temos gengibre. Nós não temos algo que nos relembra isso. Já na festa de Pêssar tem todas essas coisas.
Tá? O que eu quero enfatizar nessa aula? Que essa aula aqui ela foi mais histórica, ela foi um pouco assim mais diferenciada. Tá? O que eu quero que você leva para a classe? O que eu quero que você leva para a classe é o seguinte: a valorização da ceia do Senhor. O que se deve falar na ceia do Senhor? É anunciar a sua morte até que ele venha. Então o que se deve ser pregado na ceia? Deve ser pregado na ceia o que? O ato salvífico, o ato da entrega de Cristo por nós. E o que eu tenho observado hoje, e há muito tempo nas nossas homilias, nas nossas pregações, são pregadores em culto de ceia falando sobre prosperidade financeira, falando sobre bênçãos materiais negativos. O culto da ceia, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu dei uma parte histórica, agora eu vou falar um pouco mais de aplicabilidade. O culto de ceia não é um culto de terror, queridos, aprendam isso. O culto da ceia não é um culto de terror, não é um culto onde você deve apavorar as pessoas. Eu me lembro, eu tenho 20 anos de cristão. Fazem 20 anos que o Eterno me chamou para essa grande obra, para ir para o céu. Mas eu me lembro, com os meus... Eu entrei na igreja, eu fui com 14 anos, eu me lembro com 15, 16, 17, 18, o culto de ceia para mim, em alguns cultos, era assim, apavorante. Era um culto assim, onde eu me sentia às vezes até mal. Eu estou abrindo, eu estou contando isso para vocês, mas é verdade. Por quê? Porque alguns líderes faziam desse culto um ato de terror. Um ato, parecia um culto onde eu já vi até algumas pessoas falando sobre sexta-feira 13, ou seja, onde eu vou para aquele culto, onde tem uma pessoa que está pronto para me julgar. Não. O culto de ceia é um culto onde deve ser relembrado a morte vicária de Cristo. Nós devemos voltar essa palavra nos nossos púlpitos. Nós precisamos anunciar aquilo que Ele fez. Nós devemos anunciar sim o pecado. Nós devemos protestar contra as iniquidades. Nós devemos sim proclamar o que? A separação. Nós devemos nesses cultos relembrar o que? O Calvário. Porque é no Calvário que nós fomos salvos. É no Calvário que nós fomos enxertados. Por quem? Por Cristo. É no Calvário onde nós conquistamos o que? A vida eterna. Queridos, cristão sem Calvário não tem finalidade. Vida cristã sem Calvário, ela perde o que? Ela perde o foco. Todo cristão precisa passar pelo Calvário, porque o Calvário é a marca registrada do cristianismo. Porque o nosso Cordeiro foi imolado lá. E o sangue dele é capaz do que? De nos redimir de todo o pecado. Então, querido, era isso que eu queria enfatizar nessa aula. Essa aula, eu sei que ela foi um pouco assim, diferente das outras em que eu costumo sempre fazer, tá? Uma aula mais dinâmica, onde eu aplico, onde eu faço, mas essa aula foi feita com muito temor. Ela foi feita com muita responsabilidade. Tá? Eu fiz questão de dar... O que eu fiz foi uma pequena pincelada, tá? Na festa de Pêssar e na festa de Saudat Adom. Tá? Foi uma pincelada, foi uma... Assim, simplesmente eu joguei luz. Tá? Talvez você nunca ouviu falar dessas coisas, como eu nunca ouvi falar também. Tá? Quando eu dei essa matéria no seminário teológico, teve um pastor que ele veio, me abraçou, falou: Fábio, eu nunca tinha entendido Mateus 26, como que foi feito aquela preparação. E eu expliquei, eu levei taças, eu mostrei para eles, e eles assim ficou vislumbrado
como que era a festa de Pêssar. Então o que você deve levar para a sua classe? Você deve levar o seguinte, que nós devemos sempre relembrar da onde nós saímos. E para lá jamais voltarmos. Por quê? Porque um dia a morte passou, mas ela não nos pegou. O sangue de Cristo, ele nos protege do mal. O sangue de Cristo nos protege da morte. O sangue de Cristo, ele nos preserva. O sangue de Cristo, ele nos dá vida e vida em abundância. Querido, que Deus continue abençoando a todos vocês em nome de Jesus.